Senhor Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Santo, querido Pai celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de Jesus, nós reconhecemos a tua presença, ó Deus, neste lugar e em nossas vidas. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependendo do Senhor, pensando, Senhor, não podemos fazermos nada. Apoiamos-nos na verdade que toda a autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por estarmos em Cristo, compartilhamos desta mesma autoridade para que possamos fazermos discípulos e libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com seu Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade. Pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção, direção, e assim seja. Amém.
Glória a Deus, querido Deus, muito obrigado, Jesus, por este momento na tua presença, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Foi o Senhor que nos concedeu este momento solene, este momento de glória na tua presença. Prospera a grandeza neste lugar, em minha vida, em nossas vidas e na vida daqueles que necessitam neste momento. Que o Senhor estende as mãos sobre nós, escuta o nosso clamor, a nossa oração nesta noite, perdoando os nossos pecados, nossos erros e curando as enfermidades, o cansaço, as dores, a indisposição da carne, em nome de Jesus. Derrame, Senhor, azeite sobre os nossos vasos nesta noite, o azeite do Espírito Santo, o poder dos céus que nos mantém em chamas de fogo em nossas vidas. Senhor, prospera esta grandeza nesta noite, nos céus, Senhor, com o poder dos céus, com o poder real, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Esta é a glória da igreja por Jesus Cristo em toda geração, para todo sempre. Nós te pedimos agora, Senhor, a tua proteção, a tua direção, a tua força em nossas vidas, e que o Senhor nos dá cura, nos dá saúde, que o Senhor nos dá paz, que o Senhor nos dá livramento, que o Senhor nos livra de todo mal, de todas as tentações, de todas as doenças, de todas as misérias que ocorrem neste mundo. Prospera a grandeza, poder e autoridade sobre nós, ó Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui, Senhor, entregue em tuas mãos, para que o Senhor faça de nós um instrumento de paz, de luz para aqueles que andam nas trevas. Em nome de Jesus, ó Deus, acenda a nossa lâmpada, acenda, Senhor, a nossa lâmpada nesta noite. Vai em nome de Jesus, porque o Senhor diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Senhor, prospera esta grandeza em nós, livra nós da destruição, da maldição, das doenças malditas que ocorrem neste mundo. Prospera a grandeza para todos nós, para a tua igreja, para aqueles que estão de fora da igreja, que é para o Brasil, de 200 há aproximadamente 215 milhões de pessoas. Que esta noite o Senhor está com a mão estendida sobre todos, as mãos estendidas sobre toda a nação brasileira. Senhor, aquilo que está nascendo, que é o recém-nascido da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, da quarta idade, da quinta e sexta idade, que o Senhor nos dá força, Senhor, principalmente agora, neste momento. Senhor, que o corpo está envelhecendo, é hora de nós contar com a tua presença cada vez mais, para que o Senhor nos ajude na palavra, na oração, dá-nos força, tire de nós a indisposição, o cansaço, Senhor, a desistência, em nome de Jesus, sai. Prospera esta grandeza, meu Deus, neste Brasil. Para este Brasil é a igualdade que precisa nele, que não está tendo. Um país sem igualdade é impossível vencer, porque vive de contenda, um caçando o defeito do outro para fazer matéria, para falar o que não deve, e continua sentado no pecado, na cadeira do pecado, porque como é que alguém cobra o mal feito de alguém e continua fazendo pior, sentado na cadeira do pecado, achando que ele está isento, porque está falando aquilo que o outro faz. É melhor sentar e se arrepender, se humilhar, enfiar a cara no pó, para ver se Deus tem misericórdia da causa de cada um. Mas o homem não está vendo assim. Ele acha, Senhor, que ele é digno de cobrar, de falar e não mudar. Ele continua pior, parece uma serpente, uma víbora, Senhor. Mas ele quer devorar o outro por isso, por aquilo, para fazer matéria, para fazer fama, para fazer estar. Tem misericórdia, Deus, Pai, que eles estão perdidos, Senhor. Eles estão perdidos, Senhor Deus, e não sabem para onde está indo, porque a Bíblia diz: se um cego guiar, os cegos cairão na mesma cova. É o que a gente vê hoje, tantas pessoas que não estão enxergando a verdade, não enxerga Deus e quer guiar o outro. Ter misericórdia, Senhor, é o orgulho, é o querer ser, aquele que cuida de ser uma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Porque nesta natureza humana não há homem justo, todos estão corrompidos, todos eles são mortos, destituídos da glória de Deus. É preciso nascer, regenerar, e só há uma porta para o homem nascer: Jesus, pela palavra. Mas muitos acham que Jesus
Foi um historiador que perdeu a batalha e foi para a cruz. Jesus deu a vida para salvar os desgraçados pecadores, dos quais eu sou o principal, mas a tua graça me alcançou agora neste tempo, para que a tua glória se manifestasse em mim, para abrir os olhos de muitas pessoas, a Deus. Mas as pessoas estão cuidando aí fora que elas são injustas, por isso elas não aproximam da casa de Deus, porque elas têm um título na testa, por elas ser isso, ser formado naquilo, que elas são injustas, enquanto não são injustas, estão perdidas, cegas, assim, e ignorantes na terra, e não querem se arrepender, Deus. Tenha misericórdia de tantas pessoas que se sentem justas. Quem é nós para se sentir justo? O apóstolo Paulo, naquele tamanho que era, ele diz que ele não aceitaria ser julgado pelo homem, mas nem por isso ele sentia justificado, porque quem julgava ele é o Senhor. O digno de julgar Jesus, esse é ele deu a vida. Só há um justo, Jesus. E todos nós temos que correr atrás das pisadas dele para ele justificar nós um dia. Não é que nós somos justos que estamos dentro da igreja orando, não, porque nós estamos correndo atrás da justificação que vem por meio de Cristo Jesus. Para que nos dá, porque diz Deus 7 mesmo, que aquilo que em vós começou a boa obra, aperfeiçoar até o dia de Jesus. É ele que aperfeiçoa. É para todos correr atrás dele, porque Jesus é o Jesus de todos, mas é preciso nós renunciar ao orgulho, a prepotência, a mentira, a prostituição, o crime, a violência, para aceitar Jesus, para se tornar justificado um dia por ele. Por isso, Deus abençoe esta geração. Prospera a grandeza, poder e autoridade. E abre os olhos para que eles possam entender o que a Bíblia diz. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas não é por isso que nós vamos ficar presos na ignorância, cuidando de ser alguma coisa, não. Se eu não me engano, é ser si mesmo. Temos que sair da ignorância para Deus poder salvar, porque Deus salva o ignorante, né? Quando estende as mãos para ele, quando olha para ele, ele pega nas mãos e salva. Por isso que a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele quer nos fazer sábios, ele quer nos fazer vencedores. Por isso, Deus, visite os nossos lares, visite o nosso Brasil, visite a tua igreja, visite os doentes nos leitos, nas profundezas da tristeza, da dor, que o Senhor Deus esteja presente nesta noite. Em todo o Brasil, por todos os hospitais, pronto-socorros, asilos, casas de repouso, presídios, bebês, todos esses lugares, Senhor. É as profundezas da tenebrosidade, onde os homens estão, e Deus pode tirar de lá, Deus pode levantar, que a doença para nós, qualquer um de nós, é tenebrosidade, é trevas, é escuridão, é dor, é angústia, Pai. Ninguém vai dizer que a doença é boa, que não é. O Senhor, quando ela passa no nosso corpo, a gente sofre a trituração, a dor, a angústia, Deus. Por isso, livra aqueles que estão angustiados, estende as mãos sobre eles, prospera a grandeza, coloca a luz sobre eles, e a luz de Jesus é o Espírito Santo. Por onde encontra um doente nos lares, os velhinhos, aqueles que não têm mais força, que Deus lhe abençoe esta noite em todo o Brasil. Visite o Brasil, porque o Brasil é teu, ó Deus. Sara de povo, livra nós da idolatria, da mentira, do engano, das doenças, das misérias. Prospera a grandeza para que o Brasil possa crescer, ó Deus. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. O Brasil é uma herança de Deus, e Deus esteja curando nesta noite, libertando. Visite o poderoso, o forte, o fraco, e de nenhuma força em todo o Brasil. Cura o Brasil, guarda, derrama um espírito de igualdade, um espírito de paz, de amor, de salvação para todo o Brasil, ó Deus. Eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque o Senhor diz sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeita os homens, todavia como esta viúva me molesta, ele fazer justiça para que enfim não volte me importune muito. E disse o Senhor Jesus aos que lhe seguiam: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com ele. Ainda que nós estejamos tardio para com Deus, ele atende a nossa oração, ele faz justiça na nossa causa.
porque ele é Deus. Se ele ilustra a parábola do juiz iníquo, que nem temia Deus e respeitava o homem, mas um dia de tanto a viúva bater, a mulher bater na porta dele, ele tomou decisão dizendo: ainda que eu não tema Deus, nem respeito o homem. Todavia, como esta viúva molesta de fazer a justiça para ti, enfim, não pode, me importuna muito. Ele já não queria mais ser importunado pela viúva. Por isso levantou e fez justiça em sua casa. Deus fará justiça nas nossas casas, ainda que nós sejamos tardios para com Ele. Porque Ele é Deus, Ele tem poder, Ele é justo, é um juiz justo. Conceda graça para nós, ó Deus. Ouça a nossa oração nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Cubra-nos, Senhor, com tua mão forte, com teu poder, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o momento. Este é o momento de Deus em nossas vidas. Este é o momento que nós contamos com a tua presença. Perdoa os nossos pecados. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,